Seja bem-vindo ao Dino Arquivo. Eu sou o Tony e hoje a gente vai fazer a revisão do Chilantesaurus da Vitae. Ele não vem numa caixa nem nada especial, ele vem nesse saquinho mesmo, como os dinos da Safari, da Collecta, que vem nesse saquinho. Então vamos lá abrir então. E aqui a gente tem o nosso Chilantesaurus da marca Vitae. Por acaso eu já tinha ouvido falar dessa marca, eu tinha visto um réptil voador, eu não lembro qual que é. Essa é uma peça de 2018 já, mas eu não tinha visto nenhum review em português sobre ela ainda. E o fato de eu ter comprado essa peça foi porque o que mais me chamou a atenção foi a coloração. Essa peça foi feita em parceria com o estúdio Dinosaur, até porque ela é praticamente uma cópia da peça que eles fizeram para o museu, incluindo a pose, a coloração e tudo mais. Eu achei muito bonita essa mescla de cores que eles fizeram aqui. A peça em si é feita de um material meio emborrachado, parece um vinil, só que é um pouco mais firme, mas também não é um PVC, ele é bem flexível, bem mole. E ele é feito desse tom de marrom aqui mais claro, que vocês estão vendo, ó. É um tom de areia, assim, né? Meio areia do deserto. E aí fizeram um degradê muito bem feito, né? Passando por um tom de marrom acinzentado, mais escuro. E colocaram essas listras azuis tigradas em cima dele. E aqui na cauda, a listra ela faz um contraste com o azul marinho e vai se tornando cada vez mais larga e mais ocupada pelo azul marinho. Eu achei muito incrível essa coloração, esse design de cor, mas já vou ressaltar uma coisa que eu não gostei. As garras da pata não estão pintadas, e as garras da mão também não estão pintadas. Vou mostrar a cabeça dele para vocês aqui. A coloração da cabeça também está muito bonita. Ele tocar nesse dinossauro é uma sensação muito diferente, porque ele é emborrachado, você passa o dedo, seu dedo dá uma travadinha, se você observar. Ele não desliza como nos outros dinossauros, ele é feito de uma espécie de borracha. O degradê da pintura continua aqui nas costas e vem para o rosto. A parte de baixo da boca é um marrom claro. E as listras tigradas continuam aqui no rosto e passam por cima do olho. O olho dele é uma pintura preta básica, só pintaram de preto. O nariz dele também foi pintado de rosa, né? A boca foi pintada naquele tom do tipo de um salmão bem clarinho. Chega a ser bem um tom de carne, né? E basicamente é isso. Aqui desse lado eu acho que tem um erro, porque tem uma faixa preta, bem preta. Se você olhar aqui desse lado é uma faixa azul mais escura atrás. Eu acho que aqui eles erraram a tinta. A gente falha. Aqui em cima, nessa crista dele, até me lembra um alossaurídeo, né? Hoje sabe-se que ele é um neovenatorídeo, a espécie que contém os megaraptores e tem um parentesco com os alossaurídeos e os carcharodontosaurídeos. Por isso, ele tem essas protuberâncias na cabeça, mas isso é só especulativo. E tem um leve sombreado de vermelho aqui em cima e aqui na crista também. E a proporção dele tá bem correta, segundo a estatueta, né? No entanto, não se conhecia muito sobre o esqueleto desse dinossauro. Mesmo assim, o artista optou por um visual mais parecido com o do Neovenator. Até existem alguns artistas que consideram que, como ele é da família dos raptores, ele deve possuir um focinho mais alongado e mais fino. Só que isso é história para outro vídeo. Aqui a gente vai falar sobre essa figura. O Chilantesaurus não é nenhum desconhecido, né? Ele já apareceu no jogo Ark Survival. Ele tem cerca de 9 a 10 metros de comprimento, né, no tamanho real. Uma coisa que eu vou mencionar, ele não fica em pé sem aquela base transparente. Ele não fica em pé sozinho. Infelizmente, eu vi na internet que ele tem uma base. Pelo que eu pesquisei, essa base vem com a versão Deluxe. Vem numa caixinha e acompanha a base.
Por hora eu vou colocar na embalagem dele só pra gente tirar uma medida. 18 centímetros mais ou menos, que a cauda dele tá um pouco curvada. Quase 20. E de altura, se considerarmos aqui como base, tem mais ou menos 5,5. Se você considerar a cabeça, tem 6. A postura dele também tá correta. A posição das garras também tá correta, né? Eles colocaram aqui uma protuberânciazinha na parte da coxa, na parte superior, né, do quadril. Eu achei um detalhe bem legal, mas isso é mais artístico do que científico. Ele tem essas escamas mais grossas aqui nas costas, vai até o final da cauda. Mas no corpo ele não tem muitas escamas, não foi adicionado a ele textura de escama. Você consegue ver bem pouco detalhe de escama. Não sei se porque a peça é muito pequena. Aqui na cauda você também vê um pouco mais de textura. E no corpo você vê alguns detalhes de veia, alguns arranhões, que eu também não sei se isso é proposital da peça ou se foram alguns intempéries que a peça sofreu. A pata também está correta. Aqui embaixo ele tem a marca, né? Vitae 2018 Made in China. Tem um recorte de molde aparecendo bem invisível. Engraçado que a pata superior esquerda é feita direto na peça, mas a pata direita foi feita separadamente e acoplada. Aqui na cabeça dele ele tem a mesma textura que tem aqui na cauda, a mesma textura. Eu acho que aqui nesse caso é proposital, acho que não foi problema do molde. Aqui em cima da cabeça ele também tem esse detalhe. Aqui na boca dele ele também tem mais detalhes como se fossem escamas. Os dentes dele eu achei bem bacana, estão bem feitinhos, tá? Para uma figura desse tamanho, os dentes superiores. Deixa eu ver se eu consigo colocar alguma coisa atrás. A boca é muito pequena, para vocês conseguirem ver melhor os dentes. Aí, consegui. Os dentes dele estão muito bem feitinhos. Então eles são esculpidos, os maiores individualmente e os de trás são mais juntinhos. Só que no entanto os de baixo, bom, praticamente não existem. A cabeça dele tá bem simétrica, tá perfeitamente simétrica. Dá pra você notar, você olha, os dois lados são exatamente iguais. O céu da boca dele também tá bem esculpido, tem bastante detalhes. Lá na garganta tem alguns furos, não sei se foi proposital ou se foi bolha do molde. A língua dele também tá meio comprida, né? Aqui desse lado mais dentes. Aqui a pintura da gengiva do dente ultrapassou um pouco o limite, né? Subiu pro lábio, né? Mais detalhes na patinha. E basicamente é isso. Ele não tem muitas coisas. Então é isso, galera. É o review do nosso Chilantesaurus. Figura assim pequenininha, né? Acho que é um dos menores que eu já comprei. Mas e aí, deixa sua opinião para me saber o que você achou do Chilantesaurus da marca Vitae. Me diz se você já conhecia essa marca ou se você já tem algum colecionável. Eu vou ficando por aqui. Nossa, é muito pequenininho. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Tchau!